Pronto. Então, o que a gente tem? A atividade foi exatamente... Eu pedi para vocês lerem a página 366, 367, que ele fala ali sobre os exercícios de plano inclinado. Então, qual é a ideia que a gente tem sobre plano inclinado? Né? Aqui eu tenho a atividade que a gente viu na aula passada, chegamos a resolver alguns exercícios, né? Esse aqui é o PDF que eu postei lá no grupo de física. E a gente vai começar a ver a ideia de plano inclinado. E o que é um plano inclinado? Vamos ver se eu consigo explicar através do programa de física, que fica mais fácil, talvez fique mais fácil para vocês. Então imagine o seguinte caso. Eu tenho um bloco, aqui é outro experimento, mas eu tenho um bloco, e nesse bloco eu vou ter o seguinte. Se eu tiver um bloquinho aqui reto, a tendência é o quê? Ele vai se mover. Então, deixa eu botar uma cor mais viva. Pronto. Então, a ideia é o quê? Aqui. Inicialmente, se eu tiver um bloco e ele estiver suspenso no ar, a única força que vai estar atuando sobre ele é a força da gravidade, nosso mg. Então, quando eu dou play na minha simulação, acontece o quê? Esse cara ele vai tender a cair, certo? Até aí, nenhuma novidade para a gente. Então, dei play, ele caiu. Ele tem ali uma restituição, então por isso que ele quicou ali no chão, que eu acabei esquecendo de tirar, mas não vai fazer diferença. Então, nesse caso, o que acontece? Nós estamos analisando as forças exatamente no nosso eixo ortonormal. Ou seja, eu vou ter que no meu eixo y, no meu eixo x, né, eles vão ser ortonormais, ou seja, deixa eu botar aqui, eu acho que, deixa eu mudar a cor desses caras. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse meu eixo aqui é meu eixo x e o outro é meu eixo y. Até aí, sem novidade. Tá. Deixa eu só verificar aqui que eu quero fixar eles. Textura. Tá mais fácil fazer isso aqui. Pronto. Então o que eu vou ter aqui? Ó? Esse aqui é o meu eixo y e esse aqui é o meu eixo x. Até então, não tem novidades. Então quando eu estou analisando, por exemplo, as forças, eu estou vendo que a minha força-peso ela está exatamente acompanhada, ou seja, ela está na mesma direção que o meu eixo y, que é esse cara aqui. Ó. Lembra que tem que lembrar um pouquinho lá do vetor. O que é direção, sentido e intensidade? Né? A direção era exatamente uma linha onde eu posso ir ou voltar. Ou seja, seria como se fosse o meu eixo x, para a direita é positivo, para a direita é negativo. Isso é uma direção. E o que é o sentido? O sentido é se eu estou indo para a direita ou se eu estou indo para a esquerda. Então repara que a força-peso ela está na mesma direção do meu eixo y. E isso me permite fazer várias análises. E uma delas é o quê? Quando esse objeto ele se move, ele vai se mover o quê? No meu eixo x. Nisso que ele se move no meu eixo x, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma simplificação do meu movimento, porque no meu eixo y ele não se move, e por ele se mover no eixo x, eu só preciso calcular uma aceleração. Só que aí, nós temos uma coisa.
Fala, Breno. Imagina agora que em vez de eu ter esse plano, o meu plano agora ele está inclinado. Então imagina que agora eu tenho algo assim, ó, inclinado. Então o que vai acontecer com esse meu plano? No momento em que ele cair no chão ali, ó, ele vai descer e ele vai inclinar, ele vai descer lá a rampinha dele. Só que aí a gente tem um grande problema. E qual é o nosso grande problema? Deixa eu só. Essas coisas essas duas linhas vermelhas que está atrapalhando. Não, eu só tirei elas. Na verdade, agora eles já podem passar, só mudei de plano. Mas então o que vai acontecer? Ó, esse cara ele vai descer. Só que repara, quando eu tenho esse plano, esse cara ele vai escorregar e vai passar ali pelo bloquinho e vai descer toda a vida e por aí vai. Só que a gente tem Oh, um grande problema. E qual é o grande problema? Se eu continuar utilizando esse mesmo eixo x e y, o que eu vou ter com esse eixo x e y? Eu vou ter agora que o meu bloco vai se movimentar tanto no meu eixo x quanto no meu eixo y. Porque repara, meu eixo y é para cima e para baixo. Então, se eu estou olhando meu bloquinho se mover, meu bloquinho ele está se movendo para baixo, certo? Então ele se move no meu eixo y. Já o meu eixo x é o que? Para a direita para a esquerda. E o meu bloquinho está se movendo para a direita. Então repara que nesse caso, esse carinha aqui, ó, ele vai ter o que? Um movimento tanto no eixo x quanto no eixo y. E isso se torna um problema muito grande. Por que se torna um problema muito grande? Porque eu vou ter mais um cara para poder encontrar. Né? Eu vou ter mais uma aceleração para poder encontrar. Então isso dificulta um pouco as minhas contas. Lembra que quando a gente falou, quando eu falei lá sobre física e tudo mais, a questão de referencial, né? Ou seja, dependendo de onde a gente coloca nosso ponto de referência, nós de, ah, podemos tipo assim, simplificar ou piorar as coisas. licença. Então, o que acontece? Se eu utilizar esse ponto de referência, eu vou ter que calcular duas acelerações. E isso aí é um Licença. problema muito sério. O que a gente pode fazer? Pode fazer uma sacada bem simples. Ó. Se eu pegar esses dois caras e eu utilizar o meu plano exatamente alinhado com esse plano aqui, ó, o que eu vou ter agora? Repara, eu vou ter a mesma situação de antes, né? Só que eu vou ter o quê? Que meu bloco ele vai se mover só no eixo X, ó. Ele não se move mais no eixo Y. Ele se move no eixo X. Percebam isso. Todo mundo consegue entender? Ver o que eu estou conseguindo ver? Entendeu a sacada, Enzo? Vai, perguntinha. Ah, Assim, você. De acordo. Bom, de acordo com a pergunta, aí você. Aí, tipo, não sei a minha questão. Mas, aí. Você pode explicar isso aí? vamos De lá. novo? O que eu estou fazendo? O eixo ele estava assim, ó. O eixo estava assim, não estava? Uhum. Meu eixo X e meu eixo Y. Só que Não, o eixo X é o horizontal e o Y é vertical. isso aí, né? Botar até aqui assim, ó. Eixo Sei. X e o eixo Y. É que Então, assim, é que o bloco se movimenta mais pro eixo X do que pro eixo Y, na verdade, né? ele se movimenta nos dois. É isso que Ah, está acontecendo. é isso mesmo. Ele está se movimentando nos dois. Por ele se movimentar E nos também, dois, assim, eu vou ter um licença. grande problema que é o quê? O grande problema que eu vou ter nesse cara é que eu não vou conseguir, eu vou ter que achar uma aceleração tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Esse é o grande problema, Licença. entendeu? Porque olha, quando ele se movimenta, Licença, ele está por se favor. movimentando tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Com licença. Fala, pode falar. Assim, também, apesar dessa massa, dessa gravidade, também tem outro peso. Calma, a gente vai chegar lá. Primeiro vamos analisar só a questão de movimento.
Ah, sim, na verdade, isso é verdade. Por enquanto você está vendo que o movimento ele vai ocorrer tanto no eixo x quanto no eixo y, certo? Uhum. Então qual é a sacada que a gente vai fazer? Em vez de eu analisar meu plano nesse sentido, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar todo o meu plano e eu vou inclinar ele para ele ficar paralelo com esse plano inclinado. Hum. Então repara agora, quando o meu bloco se movimenta, ele vai se movimentar em que direção? Só no eixo x, olha lá. Ó. Ele não está se movimentando só no eixo x? Tá. Então agora ele não se movimenta no eixo y. Então repara que agora eu não preciso mais achar duas acelerações. Basta eu achar uma aceleração. Foi? Conseguiu visualizar? Tá. Sim. Você pergunta, tipo, pedir pra achar os dois eixos. É tipo, como se o bloco estivesse movimentando de uma maneira, de acordo com uma pergunta qualquer fala. Mas, você pergunta falar assim, que, tipo, para pedir a conta de quanto vale um eixo só, que bem, aí meio que Não vai ter uma sobre pergunta assim. se movimentar por aí o bloco se movimenta por esse eixo. É, mas não vai existir uma pergunta para Se perguntar. os dois eixos estiverem inclinados paralelamente ao bloco. Isso. Mas não vai existir uma pergunta para você calcular essas acelerações em diferentes eixos. Não tem. Não, sei lá, não Mas sei quanto relaxa. é É, fazer, mas tudo bem. eu estou simplificando algo que é bem chatinho. Por isso que eu deixei essa parte de plano inclinado para o final. Porque ela é um pouquinho chato. Então qual é a ideia? Eu vou ter exatamente essa situação. Aonde eu vou inclinar o meu plano, eixo x e y. Por quê? Inclinando o meu plano x e y, agora eu tenho que esse cara se movimenta só em um eixo, ou seja, só no eixo x. Então eu posso fazer todas aquelas análises que eu já fazia antes. Ou seja, fazer lá que normal menos o peso igual a zero e por aí vai. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com alguns pequenos detalhes. Então vamos analisar ali, ó. Quando esse cara está descendo, quais são as forças que atuam sobre ele? Eu tenho a minha normal e eu tenho o meu peso. Nesse caso tem a tração aqui, ó. Mas depois a gente vai analisar ela com a tração. Deixa eu tirar ela aqui. Fricção zero. Olha lá, A pronto. tração, tipo, Ah, o atrito. peso tração, né? É, seria o atrito. O Então vamos atrito. lá. Ó. Repara que a normal, ela está apontada. A normal é sempre perpendicular ao plano. Então, se eu tenho o meu plano exatamente nesse sentido, ó, a normal ela vai estar apontada para y. Dá para ver que o n, ó, a setinha do n, ó, ela está apontada para y. Né? Deixa eu até fazer isso aqui. Ó. Vou aumentar a massa, que aí a força ela aumenta. Olha lá, ó. Pronto. Então repara, a normal ela vai estar o quê? Na mesma linha do y. Só que meu Força normal. isso aí. Só que o meu peso ele não está na mesma linha que o x e que o y. Ou É que ele seja, está na linha, tipo, ele está na linha da gravidade. isso aí. Só que aí eu preciso converter esse cara para um eixo x e para um eixo y, porque é assim que eu analiso. Lembra quando a Na gente chegou a verdade, ver, lembra converter. quando, lembra quando a gente chegou a ver decomposição vetorial? Que eu tinha um vetor e eu somava aquele vetor? Só que agora a gente está fazendo o contrário. A gente está pegando o vetor e está decompondo ele. Diminuindo? Quase isso. Pensa, eu tenho esse vetor que é essa linha para baixo. Ali, ó. É como se eu tivesse um Vai vetor converter assim. para uma linha assim, que esteja na direção de acordo com, que aponta de acordo com a rampa, e não diretamente para baixo. Isso. Né? Então, Aí isso é o peso normal. isso aí. Então imagina que a força peso seria esse cara aqui, ó. Uma força para baixo. O que eu estou fazendo é o quê? Eu vou somar, ó, vou transformar esse vetor em um para o lado e o outro para baixo. Ou seja, vou fazer tipo um triângulo. Ó. Porque aí o que eu vou ter? Esse cara que seria a minha força peso,
ela vai virar uma força peso de x e uma força peso de y. Tá vendo isso agora? Que é esse cara aqui, ó, esse cara aqui, que seria uma força aqui, ó. Agora eu estou convertendo ele para uma força que vai estar aqui, ó, em x e uma força que vai estar ali, ó, em y. Então eu vou conseguir decompor esse cara. E aí eu tenho algumas relações de triângulo. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, vê se você consegue observar. Eu tenho o mesmo sistema que a gente estava tendo. Então aqui, ó, eu tenho o quê? Eu vou ter a minha força peso, que ela está apontada para baixo. E eu tenho aqui o meu plano. Conforme esse plano começa a subir, olha o que acontece. A minha força peso, ela continua para baixo. Já vimos que o nosso eixo x e y a gente mudou para esse plano aqui, ó, que é o eixo que está acompanhando o plano inclinado, certo? Em compensação, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo essa força peso para uma força peso de y e uma força peso de x. Todo mundo consegue visualizar? É só olhar, ó. Consegue ver, Enzo? Uhum. Então é só olhar, pega aí o livro de vocês, dá uma olhada aí, ó, na página 366. Aqui, ó. Se vocês olharem nessa figura, aqui, ó, que essa figura aqui, ela é exatamente essa figura que eu estou mostrando aqui no GIF para vocês, ó. Então, o que eu vou ter? A minha força peso, eu estou convertendo ela em uma força peso de y e uma peso de x. Por quê? Porque aí fica mais fácil de analisar. Então, qual é a grande sacada, qual é a grande diferença que eu vou ter nesse sistema? A força que vai estar gerando o movimento desse bloco vai ser uma força chamada peso de x. E a força que vai ser a normal ali, ó, com a oposta à normal, né? É uma força que é exatamente essa peso de y. Todo mundo pegou? Pegaram a ideia? Oi, gente? Hã? Qual é a pergunta que você quer Não, não saber? fiz nenhuma pergunta, fiz afirmação. Qual é a afirmação? Então, é isso aqui, ó. Deixa eu só redistribuir aqui. Vou redesenhar para vocês terem ideia do que eu estou falando. Então, deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho o quê? Quando eu tenho esse cara e ele está no plano reto, eu vou ter exatamente o peso apontado para baixo, peso normal. Mas quando esse cara ele começa a ficar inclinado, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu peso ele vai Dois estar pesos apontado para apontados para baixo. baixo. Isso aí. Meu peso vai estar apontado para baixo, meu normal vai estar apontado para cá, né? Igual que a gente já viu aqui na animação, ó. Peso apontado para baixo e a normal que ele não está mostrando, mas ela está apontada aqui para cima. E aí o que acontece? Para eu poder analisar esse cara aqui, ó, ele tem que estar ou no meu eixo y ou no meu eixo x. Então o que eu vou fazer? Eu vou converter esse vetor peso aqui, ó, em um peso de y e em um peso de x. Então, agora, em vez de eu ter essa força peso, eu vou ter o mesmo esquema, só que eu vou ter agora um peso de y e um peso de x. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu converti esse peso em uma força de peso de y e outro de peso de x. Tá. É, sim. Então, só que aí vem a questão. Quem seria esse peso de y
e quem seria esse peso de x. Aí, nesse caso, a Esses gente tem dois que lembrar pesos, um pouquinho. de acordo com esses dois pesos, é que, tipo, fazem com que o bloco se movimente de acordo com a rampa. Perfeito. É isso aí. Mas eu estou indo um pouquinho mais E além, mas é essa a ideia a mesmo. ponta normal também se aponta de acordo com a rampa, pela posição da seta. Perfeito. Mas vamos Pois lá. é. Fala. E também, bom, e também temos o peso que é a massa vezes gravidade. Também precisamos Perfeito. disso. Se quisermos saber o peso de Y e o peso de X, Isso aí. precisamos de valores, de pistas, de outros, É, para saber. perfeito. Então vamos a esses valores e essas pistas. Então repara, esse plano ele vai ter um ângulo de inclinação, ou seja, ele vai ter um ângulo aqui, ó, com que ele inclina. E aí o que, que eu vou fazer a análise aqui, ó? Esse ângulo, imagina que eu tenho um triângulo aqui, ó. Estou desenhando. Esse cara aqui é um triângulo. Então vamos pensar comigo. Vou desenhar esse cara aí um pouquinho maior. Imagina que aqui eu tenho, sei lá, 30 graus. Estou chutando. Se aqui é 90, para dar 180, esse ângulo tem que ser quanto? 60, né? 90 menos 30, 60. Aí o que acontece? Repara que aqui agora eu vou formar outro triângulo. Ó, formei outro triângulo. E quem vai ser esse outro triângulo? Então, repara, esse cara aqui ó, é um ângulo de 90 graus. Então, ó, 90 menos 60, 30. Olha que interessante. Aqui vai ser 30 graus. Então, eu tenho o quê? Que esse ângulo interno aqui ó, é o mesmo desse. Ó, esse cara que é o plano inclinado é o mesmo desse que a gente vai analisar. Então, moral da história. O mesmo ângulo que a gente vai ter ali, ó, é o que a gente vai analisar ali, ó. Então, esse aqui é o ângulo θ, aqui também vai ser o ângulo θ. E aí, como que eu vou saber exatamente quem é o meu peso de x e quem é o meu peso de y? Então, repara, eu vou ter que utilizar o que a gente chama de relações trigonométricas, ou seja, seno, cosseno e tangente. Já ouviram falar disso? Enzo, já ouviu falar? Nosso garoto participativo. Alguém ouviu falar de seno, cosseno e tangente? Alguém, gente? Alguma alma? Algum ser? Alguma divindade? Não, não, tudo bem, de boa. Então, vamos lá. O que se... Ah, dá pra assim. Bem, então, tipo, meio que essas figuras formam triângulos. É uma oportunidade de você aplicar Pitágoras. É, quase isso. Pitágoras é para você saber o tamanho certinho. Sim, Pitágoras. Mas É, Pitágoras você mas utiliza... serve só para cateto. Isso. Pitágoras você utiliza quando você tem o tamanho desses caras. Mas quando você quer relacionar o ângulo, você utiliza seno e cosseno tangente. Como que funciona? Imagina que eu tenho um triângulo, vou desenhar o mesmo triângulo. E eu quero relacionar, ou seja, eu quero saber quem é esse cara aqui. Ó. Então ele vai ter ó, um lado que está colado com ele. Esse cara é o meu cateto adjacente. Ah, acho que eu já ouvi isso. Esse outro cara, que é o maior, vou chamar de hipotenusa. O que é, né? Isso aí. E o outro vai ser meu cateto oposto. Tá. Então, a lei de Pitágoras, que outra conta podemos usar? É É, isso. na próxima a gente usa ele. Por enquanto a gente vai deixar de stand-by. Então, o que Não, que eu... que conta, na verdade, que outra conta que precisamos usar. Isso aí. Mas qual vai ser a grande sacada? Digamos que eu quero saber o tamanho desse ângulo. Existe uma relação chamada de seno
O que significa o seno desse ângulo? O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Acho que eu já ouvi isso. O cosseno, ele vai ser o cateto adjacente. Adjacente sobre a hipotenusa? Isso aí. Então, o que vai ser olhando um e olhando o outro? O que a gente pode tirar? Que o seno desse ângulo, ele é o cateto oposto, peso de x, sobre o P. O P a gente já sabe, na verdade. Isso aí. E o nosso cosseno, ele vai ser quem? O cateto, que é o peso de y, sobre P. Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. E aí, então eu vou ter a grande relação que o peso de x é o P vezes o seno, peso de y é o P vezes o cosseno. Ou seja, eu vou resolver as mesmas equações igual eu sempre fiz. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, quem está gerando movimento? Peso de x. Peso de x igual a massa vezes aceleração. Normal menos peso de y igual a zero. Só que quem é o peso de x e quem é o peso de Tipo, y? é que, tipo, a resposta, a resolução 33 da resposta, assim, que você pode representar, assim, assim, como resposta, tipo assim, sabe? Então, a gente vai, calma, a gente vai chegar lá para poder fazer o exercício, para vocês entenderem melhor. Tudo bem? Eu estou só aquecendo por enquanto. Então, quem vai ser o seno e quem vai ser o cosseno? Seno e cosseno a gente encontra devido à tabela. Existem várias tabelas de seno e cosseno que a gente consegue encontrar. A mais simples de todas é o que a gente tem com os ângulos 60, 45 e 30. Onde eu tenho ali, ó, seno, cosseno. Vocês já chegaram a ver com o Hugo lançamento horizontal, lançamento queda livre? Chegaram a ver com o Hugo? É Hugo, né? Eu sempre confundo se é Hugo Geraldo. Mas vocês já chegaram a ver com o Hugo sobre lançamento horizontal, né? Lançamento horizontal, lançamento queda livre. Enzo? Minha alma? Alguém, gente? Dá uma luz aí, 33 cabeças. É. Ai. Você já chegou a ver com o Hugo queda livre? Lançamento horizontal? Queda livre? É, assim, Sim, né? Agora você já viu com o Hugo lançamento oblíquo? oblíquo, tipo, você lançar uma coisa. Com ângulo? Por aí, por aí. Chegou a ver, não chegou a ver? Aham. Não aparecia esse lance de seno e cosseno também? Não me lembro. Aparecia um cadinho de seno e cosseno. É a mesma Nossa, coisa. nem um cadinho. Ele ainda nem chegou nessa parte, eu acho. Ah, beleza, a ideia está chegando então. Mas a ideia é a mesma. De qualquer forma, vocês vão acabar vendo um seno e cosseno também no lançamento. Então, os ângulos mais utilizados são isso aqui, ó, 30, 45, 60. E a regra para poder gravar eles é bem simples. Eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vou dividir todo mundo por 2. E o primeiro cara, eu vou jogar a raiz quadrada. Então, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Então, esses aqui seriam os seno e cosseno. Tudo bem? Então, esse aqui você acha na internet. Bota lá, ó,
É, tabela de ângulos. Olha lá, ó. Ah, me lembro. Aqui, Bem, ó. Seno, cosseno e gente, quem tangente. já Olha lá. deidou, quem já deidou que se lembra daquela musiquinha? Quem já deidou que, né? Isso Que, aí. daquela musiquinha que o Elson já mandou? Isso Não aí. lembra? É 1, 2, 3, 3, 2, 1, 20 por 2. Não, não sobre dois. Então, é a mesma coisa. Então, a ideia é o quê? A gente vai continuar fazendo o mesmo exercício, só que agora a gente vai ter dois pesos. Um peso para x, que é o que vai gerar o movimento, e um peso para y, que é o que vai gerar o outro movimento. Simples, mas a resolução do exercício continua sendo a mesma. Então, deixa eu ver aqui se eu acho alguma questão parecida para a gente poder fazer. Vamos fazer, por exemplo, vamos fazer a questão P80, da página 372. É ela. Vamos fazer outra. Essa aqui a gente vai fazer também, mas eu vou pegar uma questão mais simples, só para a gente ter ideia. Aqui, ó. Questãozinha mais simples que aquela. Então está falando ali, ó. Considere um plano inclinado liso, sem atrito, que apresenta ângulo de 30 graus em relação ao Sol, sendo a gravidade local igual a 10 metros por segundo. Determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo do plano. Então, o que eu vou ter ali? Ó? Eu vou ter um cara que ele vai estar em um plano inclinado e o ângulo dele vai ser 30 graus. Então eu vou ter, ele pergunta qual determina a aceleração. Então vamos ver se vocês conseguem entender. Então eu tenho exatamente aqui, ó. Rapaz. Boa dificuldade, vamos lá. Foi. Então eu vou ter aqui um bloquinho, ele vai estar com um ângulo de 30 graus e eu quero saber a aceleração. Então o que a gente já descobriu com relação aqui, ó, ao nosso gabarito aqui, ó, que em vez de eu ter uma força-peso que aponta para baixo, eu vou ter uma força-peso que vai apontar para o lado, peso de y, e um peso de x. E eu vou ter a minha normal, que aponta aqui para cima. Ou seja, meu eixo y ele está aqui, e o meu eixo x ele vai estar aqui. Quem é esse peso de x e quem é esse peso de y? Só a gente olhar aqui, ó. Peso de x é P seno e o outro é P cosseno. Então eu vou ter ali, ó, peso de x, peso de y, Px é P seno e o outro é P cosseno. Então vamos lá. Ele vai se mover em relação a que eixo? Ele vai tender a se mover com relação ao meu eixo x, né? Ele não se move com relação ao eixo y. Então, a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolvia os outros. Então, por exemplo, no meu eixo y, quais são as forças que atuam nesse eixo y, nessa linha aqui, ó? Eu tenho normal para um lado, menos peso de y para outro. Ele se movimenta nesse eixo? Não. Então, isso é igual a zero. Logo, normal é igual a peso de y. E aí, o que a gente vai ter agora com relação ao meu eixo x? No meu eixo x, a única força que está atuando é o meu peso de x. Peso de x é igual a massa vezes a aceleração. Eu quero a minha aceleração, então eu vou analisar essa equação aqui. Ó. Quem é o meu peso de y?
peso de y é o P seno do ângulo. Então, peso vezes seno do ângulo. Certo? Quanto que é o seno? Então, vou substituir aqui. Ó. Peso, eu sei que ele é massa vezes a gravidade. Certo? Então, vai ficar massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo, que é o seno de 30. Só substituir os valores. Então, vamos lá. Eu tenho massa multiplicando de um lado e massa multiplicando. Posso simplificar. Quanto que vale a gravidade? Não escrevi aqui, mas a gravidade ela vale 10, né? Então, 10. Quanto que vale o seno de 30? Aí eu vou vir na minha tabelinha. Seno de 30 vale meio. Então, aqui vai vir meio, igual a... Então, quanto que vai ficar? 10... Quanto que vai ficar 10 dividido por 2? 5. É, Né? 5. Então, significa que minha aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Pegaram a Tá. ideia? Ou seja, a resolução é a mesma. Só que agora eu vou ter o quê? Eu vou ter duas forças peso atuando. Uma peso de x e uma peso de y. E aí eu vou ter um peso de seno e um peso de cosseno. O seno e o cosseno eu vou olhar lá na tabelinha, né? Se ele for 30, 45 ou 60, eu venho na tabela e vejo. Se ele for algum cara diferente, que é exatamente o que tem na questão P80, que é o ângulo de 37, ele vai informar esse dado para a gente. Então a gente só olha na tabela, pega o valor e substitui. Só isso. Entenderam mais ou menos a ideia da questão? Foi, gente? Conseguiram entender? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer então a questão P80 da página 372, que é o que eu falei que a gente já iria fazer, né? Então, livro. Página 372, P80. Então, o que está dizendo aqui na questão? Vou botar aqui, ó, P80. Né, ele fala, no esquema representado na figura abaixo, o bloco C tem uma massa de 0,5 e está em repouso sobre o plano inclinado de 37 graus, com horizontal, preso no fio A e B. Não há atrito entre os blocos e o plano. Então, letra A. Qual é a tração exercida pelo fio? B. Cortando-se o fio, qual é a aceleração adquirida pelo bloco? Então, vamos lá. Então, eu vou desenhar aqui o sistema. Vai mandar as fotos das folhas, dessas folhas aí depois? Sim, senhor. Sempre mando. Pode deixar. Isso é o pedido uma ordem. Então, E aí? vamos lá. Minha massa é 0,5 e só, né? Ele fala que o ângulo é 37 graus. Beleza. Então, quais são as forças que vão atuar nele? Então, repara, minha força-peso, em vez de ela estar apontada para baixo, ela vai ser o quê? Decomposta em dois caras. Então, eu vou ter um peso de y e eu vou ter um peso de x. Além disso, eu vou ter o quê? Vou ter uma normal. Beleza. E eu vou ter quem? Ele está tendendo a descer, tem um cabo aqui segurando ele, né? Então, eu vou ter uma tração puxando esse cara. Então, primeiro ele pergunta, qual é a tração do fio? Então, repara que ele fala, ó, no esquema representado na figura abaixo, o bloco C tem massa de 0,5 e está em repouso. Então, se ele está em repouso,
significa que ele não se mexe, certo? Então, analisando o meu eixo x, repara que agora o meu eixo x ele vai estar para cá, olha. Como o plano ele está nesse sentido, o meu eixo x ele está também nesse sentido, ele está acompanhando o plano, tudo bem? Eu só peguei o quê? Só peguei esse mesmo exemplo e eu fiz isso aqui, ó. O exemplo era assim, eu peguei e inverti ele, botei ele por outro lado, mas ele continua sendo o mesmo, eu só espelhei, ó, fiz assim, ó. Mas a relação continua a mesma. Então o que, que eu vou ter? Ó? No meu eixo y, eu vou ter normal menos peso de y igual a zero. Só que não é o que eu quero, né? Mas eu só estou fazendo aqui só para a gente pegar o hábito. E no meu eixo x, quais são as forças que eu tenho em x? Peso de x e tração, né? Então, peso de x menos tração é igual a zero. Logo, tração é igual ao peso de x. Quem é o peso de x? Aí eu tenho que vir naquela folhinha, ó, P seno, P cosseno. Então, beleza, vou botar aqui no cantinho. Peso de x é P seno. Peso de y é igual a P cosseno. Então, se tração é igual a minha força-peso, então tração é igual ao peso vezes o seno de x. Ou seno do ângulo. Né? Quem é o ângulo? 37 graus, né? Então, vamos lá. Tração vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de 37. Repare que na tabelinha não tem 37. Ó. 30, 45, 60. Mas, como eu falei, por ele não ter 37, ele vai informar aqui no canto, ó, seno de 37, 0,6. Gravidade 10. Então, só substituir os valores. Então, vamos lá. Massa 0,5, gravidade 10. Olhando na tabela, seno de 37 é 0,6. Então, vai ficar 5 vezes 10, 0,5 vezes 10, 5. 5 vezes 0,6, isso aqui vai dar 3. Então, minha tração, 3 N. Aí, o que, que ele pergunta na letra B? Cortando-se o fio, qual vai ser a aceleração adquirida pelo bloco? Então, quando eu corto o fio, significa o quê? Que eu não vou ter mais atração. Logo, quando eu corto o fio, significa que a única força que eu vou ter é o meu peso de x. Né? Eu não vou ter mais esse cara. E ele vai gerar o quê? Meu movimento. Ou seja, massa vezes aceleração. E quanto que vai ser a aceleração? Bom, minha tração não era igual ao peso de x? Eu não calculei a tração que vale 3? Então, quanto que vale o meu peso de x? Também vale 3, né? Posso até substituir aqui, ó, peso vezes seno, que aí vai ficar mg seno de 37. Você já sabe que esse cara vale 3. Isso aqui é igual a 0,5 vezes A. Então, minha aceleração, 3 dividido por 0,5. Para poder dividir fração, qual é a minha sacada aqui? Ó? Vou multiplicar por 2. Ó. Por quê? Porque vai ficar 6 dividido por 1, 6. Então, eu achei ali que a minha aceleração ela vai ser exatamente igual a 6 metros por segundo, ao quadrado. Dúvida, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Gente, pergunta. O quê? Perguntas? Não é nenhuma.
Conseguiu entender? Véi, assim, véi, o seno, véi, o seno é 37. O que aconteceu por aqui? Onde? Não, assim, véi, assim, aqui tá 0,5 vezes 10. E aqui a massa vezes a gravidade. Isso aí. Mas, e esse vezes 0,6? É o É seno o... de 37, é o que tá no livro Ah, aí, é, ó. o seno, assim, tipo, é aquela... Ah, entendi, é isso aí. Isso aí. Tá, entendi. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguém? Nenhuma. Beleza. Então, o que a gente vai ver é exatamente isso. Ou seja, é, vai ficar para casa então, eu vou passar 2 exercícios para vocês resolverem em casa. Que é exatamente a questão P82, dessa mesma página, 372. A única diferença é que agora eu tenho um bloquinho do outro lado, então essa tração ela vai continuar por aqui. Mas isso aí eu acho que vocês já estão cansados de ver, né? Já estão bem cascudo. Mas eu deixo vocês quebrarem a cabeça para a gente corrigir na próxima aula. E a questão P99 da página 400. Eu vou anotar direitinho aqui na folha e eu mando lá para vocês. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Deixa eu anotar aqui direitinho. Não. Então, para Já posso casa ir? seria É exatamente isso aqui, ó. com... Peraí, Página 372, peraí. Eu vou anotar aí, pera. P, Anotar as páginas, o dever pra casa. P82 e depois a página 400, P99. A página... Peraí. Página 2 e P82, né? Isso aí. E a P99. Ah, peraí. E são só duas páginas. Página 400. É, são só 2 questões, na verdade. E... Maravilha. Beleza. Então, vou saindo, tá? Tchau. Show de bola. Então, gente, terminamos por aqui. Caso ninguém tenha alguma pergunta. Ah, beleza. Os oblíquos, então, vocês vão chegar a ver lá com o... Mas é bem tranquilinho. É a mesma análise que eu falei aqui. Você vai pegar e vai substituir super de boa. Certo, gente? Até mais. Tchau, Mel. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato e façam exatamente essas 2 questões. P é 82 e P99.